Graça e paz para os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite, aleluias. Vamos ler um salmo, o salmo de número 138, para começarmos a nossa reunião nesse domingo abençoado, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo 138 diz: Graças te dou de todo o meu coração, diante dos deuses a ti canto louvores. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Embora eu ande no meio da angústia, tu me revivificas. Contra a ira dos meus inimigos, estendes a tua mão e a tua destra me salva. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Pai, louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, nessa noite com todo o nosso coração, Senhor. Queremos Te agradecer, queremos Te exaltar, queremos, ó Deus, Te glorificar pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua benignidade, ó Deus, Deus, pela Tua graça que se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas, pelo Teu sustento, Pai. Deus, por ter nos escolhido, por ter nos chamado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, nessa noite. Nós queremos Te agradecer, nós queremos Te honrar, Senhor, nós queremos Te bendizer, nós queremos, Pai, Te convidar, ó Deus, para que nessa noite esteja se movendo em nosso meio, esteja recebendo, Pai, a nossa adoração, nosso louvor, que flua como um cheiro suave, que flua, Senhor, também nessa noite em nosso meio os Teus rios de vida, aleluias, que a glória do Senhor enche as nossas vidas e enche esse lugar poderosamente, como o Senhor encheu o templo, aleluias, quando os levitas adoravam o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, somente para buscar a Tua face, somente para bendizer o Teu nome, somente para aprendermos mais de Ti e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Deus, que quando nós ouvirmos a Tua voz, possamos, ó Deus, estar com o nosso coração contrito e quebrantado, Senhor, e que o Senhor venha completar a Tua obra dia após dia nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias, vamos adorar o Senhor. Seu exército poderoso é, tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus
marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, declare com fé, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluias, porque à nossa frente vai o nosso general, aleluias. O Todo-Poderoso, todo poder está em tuas mãos, aleluias. Nada lhe escapa, aleluias. Ele tem o controle de todas as coisas. A ilha
para sempre. Amém. Profundas riquezas, O saber e o conhecer de Deus. o improvável, Seus juízos e os seus caminhos. profundas riquezas, O saber e o conhecer de Deus. Oh, insondáveis, seus juízos e os seus caminhos. Por isso rendemos a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Oh, aleluia! Junto com os anjos rendemos a Ti louvor. Nosso prazer está em Ti, Senhor. Aleluia! Adoramos o Teu nome, Senhor. Exaltamos o Teu nome nessa noite, Deus. quero te adorar Todo dia, e viver caminhando na graça do Senhor, agradecer toda hora pelos livramentos que o Senhor me dá. Meu Deus é vivo, você vai ver, é Deus de verdade, vai provar você. Não existe outro, posso garantir, conhecendo Deus, tu vais querer seguir. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Todo-Poderoso é o Senhor, aleluia. Todo controle está nas suas mãos, nós cremos, Senhor. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação.
Deus de verdade vai provar você. Não existe outro, posso garantir. Conhecendo Deus, tu vais querer seguir. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Aleluias. Ele está acima de tudo e de todos. Aleluias. A palavra do Senhor diz que 24 horas, aleluias, em todo tempo, os anjos cantam santo, santo, santo. Santo, 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 aleluias. Se junte nessa noite com os anjos e adore a santidade de Deus. Tem enchido
és, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu queria nessa noite convidar o nosso irmão Everaldo para fazer uma oração para a mensagem dessa noite, amém? O nosso pastor não está muito bem, está um pouco gripado, aleluias, mas nós vamos nessa noite receber aquilo que o Senhor tem para derramar nesse lugar. Já está derramando, amém, irmãos? Obrigado, Senhor. Estamos aqui orando em Sua presença. Oramos. Deus eterno, nesse momento, Senhor Deus. De uma bênção, Senhor, que o Senhor derrama sobre nós aqui, Senhor Deus. Derrama a bênção sobre o pastor, Senhor Deus. Pela enfermidade do corpo dele, Senhor Deus. Que o inimigo não tem poder sobre ele. Que o Senhor é Deus. Que o Senhor está acima de todas as coisas, Senhor Deus. Abençoe aqui esse local, Senhor Deus. Aqui, nascendo, Senhor Deus, as coisas que vêm pertencer ao Senhor. São tudo, as orações, os pedidos, Senhor Deus, em tudo que o Senhor engrandece. E que o Senhor, com teus olhos, Senhor Deus, o Senhor abençoe, Senhor Deus. Abençoa esse lugar aqui, esse local, o bairro nosso, Senhor Deus. E daqui muitas almas serão rendidas sobre o teu trono, Senhor Deus. No dia que a gente partir daqui, que todos nós somos abençoados, estaremos juntos de ti, Senhor Deus. Ó Pai eterno, abençoa o nosso Brasil, Senhor Deus. O Brasil nosso está nas tuas mãos, Senhor Deus. Não há outro Deus a não ser o Senhor. Senhor, abençoe os países que querem bem as suas nações também, Senhor Deus. Abençoe esse culto aqui, Senhor Deus. Abençoe Serginho também, Senhor Deus. Que completou mais anos de vida. Que o Senhor venha abençoar ele, Senhor Deus. Que venha trazer grandes coisas na vida deles, que tem vontade, que sente em fazer para ti, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe esse culto aqui, Senhor. E tudo que será falado aqui, que o Espírito Santo vai colocar na mente do pastor, que seja para a honra e glória de ti, Senhor. Abençoe, Senhor Deus. Que te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro de Números. No livro de Números, no capítulo 11, aleluias. Toda glória ao nome do Senhor que está nesse lugar, aleluias. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações poderosamente, através da tua palavra, que diz que ela não volta vazia, né? Antes que cumpra o seu propósito, aleluias. Que nessa noite ela venha cumprir o propósito, aleluias, a que está sendo designada. Em nome de Jesus, aleluias. Amém, irmãos? Números. Vamos ler aí a partir do versículo 1.
em nome de Jesus. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o à luz para que me digas: leva-o no teu colo? Como a ama leva a criança que mama? A terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e o trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do teu espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Quando chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfadais dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé. É este o povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes carne? E a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para ele todos os peixes do mar para que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-seria encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás e se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E se ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e o pôs ao redor da tenda.
Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam eles entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no capítulo 11, a partir do versículo 1, nos relata, né, sobre a murmuração, né? Aqui está escrito: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O povo que o Senhor escolheu, aleluias, e que estava escravo no Egito, aleluias, por longos anos, e que o Senhor, né, através do seu servo Moisés, com mão forte, tirou da escravidão do Egito e conduzia aquele povo em direção à terra prometida. Em uma determinada ocasião, começou a queixar-se. No meio do caminho, né? Eles estavam indo em direção à terra prometida. E no meio do caminho, eles começaram a se queixar. Aleluias. E a palavra do Senhor diz que a ira do Senhor se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu e consumiu extremidades do arraial. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quantas vezes também, né, nós nos portamos exatamente como esse povo, aleluias, esse povo que não era diferente de nós, esse povo que era o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, né? E o Senhor tinha feito grandes coisas no meio daquele povo, porque o Senhor, ele enviou Moisés justamente porque o Senhor ouviu as lamentações e as orações do povo dele que estava escravo no Egito. E as promessas que o Senhor tinha, era uma promessa de uma terra, aleluias, para aquele povo. De não mais eles serem escravos, aleluias, mas eles viverem na sua própria terra, na sua própria nação, aleluias. A terra que o Senhor prometeu a Abraão, aleluias, que lhe daria, que faria dele uma grande nação. E quando o Senhor, ele porventura se comportou como homem,
e mentiu. Aleluias. O Senhor, Ele cumpre todas as suas promessas, porque a natureza do Senhor não muda, é imutável, e Ele continua, aleluia, sendo o mesmo ontem, o mesmo que prometeu para Abraão, o mesmo, aleluias, que prometeu, aleluias, também a Jacó. É o mesmo Deus, aleluias, que abençoou José no Egito para que a sua família não fosse consumida, e a partir dali a nação de Israel, aleluias, seria grande e poderosa. Mas em meio ao Egito não teria como que o povo de Deus, né, continuasse ali sendo aprisionado e vivendo numa terra que não lhes pertencia. E por ouvir, né, o clamor do povo, por ouvir as orações daquele povo, é que o Senhor enviou Moisés, aleluias. E como nós conhecemos a história de Moisés de uma forma poderosa, como é o nosso Deus, o Senhor preparou Moisés para que tirasse o povo dele da escravidão, da terra do Egito. Só, irmãos, que a partir do momento que o Senhor faz uma promessa, e até que essa promessa ela se cumpra nas nossas vidas, há um caminho a se percorrer. E a palavra do Senhor nos diz nessa noite que no meio do caminho o povo começou a murmurar, aleluias. E nós sabemos o que diz o Senhor sobre as murmurações na palavra dele. E a Bíblia diz, né, no capítulo 11, que a ira do Senhor se acendeu e o Senhor consumiu extremidades do arraial com fogo. E o povo, né, apavorado, aleluias, começaram a chamar por Moisés e a pedir que Moisés orasse ao Senhor e intercedesse por eles. E o fogo se apagou. Mas, irmãos, como também muitas das vezes nós nos portamos assim, né? Como o povo de Israel nessa ocasião. Quando nós abrimos os nossos lábios e começamos a questionar, quando nós abrimos a nossa boca e nós começamos a lamentar e também a murmurar, e nós nos comportamos exatamente como o povo de Israel estava se comportando nessa ocasião. E como, né, nós podemos supor e imaginar como que isso chega à presença do Senhor. Quando nós, ao invés de adorarmos a Ele por tudo que sobrevém às nossas vidas, quando nós estamos no meio do caminho e nós começamos também a murmurar e a questionar, quando nós não entendemos que o Senhor está nos conduzindo, aleluias, rumo à promessa que Ele tem para as nossas vidas, e a murmuração atrapalhou o caminhar daquele povo. Tanto que eles continuaram, aleluias,
ou misericórdia, eles continuaram a questionar a vida que eles levavam no Egito. E eles diziam que o Senhor os havia levado ali para morrer, e eles se lembravam do que eles comiam e de como era a vida deles no Egito. E essa vida não era boa, irmãos. Não era boa porque onde não há liberdade, onde eles não podiam adorar ao Senhor, não poderia ser um lugar bom. Não poderia, eles não tinham uma vida boa, assim como eles começaram a se recordar naquela ocasião. Um pouquinho que a vida deles começou a ter uma certa rotina, eles acharam que não era suficiente. Eles acharam que ser alimentados pelo Senhor todas as manhãs eles podiam ir lá e colher o maná e preparar os seus bolos, porque o Senhor não deixa o seu povo passar necessidade. A palavra do Senhor diz que havia uma nuvem que os cobria no deserto. A palavra do Senhor diz que havia uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite. E a palavra do Senhor diz que o maná descia toda madrugada junto com o orvalho. Ou todo amanhecer. Alguém está me recriminando. Gente, o orvalho desce de madrugada ou amanhecer? Glória a Deus. Então, irmãos, o cuidado do Senhor estava sobre o teu povo, assim como o cuidado do Senhor está sobre as nossas vidas. E o que nós precisamos nos questionar nessa noite é se nós também temos feito como esse povo. Se nós estamos prestando também os nossos lábios à murmuração, aleluias, a questionar aquilo que o Senhor tem feito, a questionar aquilo que o Senhor tem permitido, a questionar aquilo que o Senhor tem feito, a questionar o caminho pelo qual o Senhor está nos levando, a dizer que esse caminho é muito espinhoso, que é muito apertado, a não dizer que nós não estamos mais suportando, como nós vimos Moisés se queixar ao Senhor e dizer que não estava mais aguentando. Muitas das vezes também nós fazemos como Moisés. Nós dizemos: Senhor, não estamos aguentando, não vamos suportar. Tira-me logo dessa terra, porque eu não estou aguentando. Moisés também, vendo o povo murmurar, irmãos, não suportou aquele fardo. E também questionou o Senhor a responsabilidade que o Senhor lhe havia dado. Mas porventura o Senhor nos dar algo que nós não podemos carregar, mas ainda assim o Senhor se compadece de nós. A palavra do Senhor diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, irmãos. Se é leve, nós podemos suportar, aleluias. Nós podemos suportar a caminhada, porque o Senhor está com o seu cuidado sobre as nossas vidas. E o Senhor atendeu ao pedido de Moisés.
A palavra do Senhor diz que o Senhor pediu que Moisés separasse 70 homens, aleluia, 70 anciãos, para poder ajudar a Moisés. O Senhor é misericordioso, né, irmãos? Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas lamentações, Ele ouve as nossas súplicas. Ele não quer que a gente fique no meio do caminho, mas Ele quer nos conduzir até o fim, aleluias, para vivermos todas as suas promessas, para vivermos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o Senhor, aleluias, ouviu o lamento de Moisés, e Moisés seguiu as instruções do Senhor e separou esses 70 anciãos para poder estar junto com ele, conduzindo aquele povo. E o Senhor também ouviu a lamentação daquele povo que pedia por carne, que sentia falta, aleluias, da terra do Egito. E o Senhor também atendeu ao pedido daquele povo. E o Senhor disse, para Moisés que era para ele dar carne àquele povo. Se esse povo queria carne, o Senhor disse a Moisés: dá carne a esse povo. E no versículo 18, irmãos, no finalzinho diz: pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E Moisés, irmãos, ele estava tão abalado, tão cansado, e tão abalado pelas murmurações, pelas lamentações, que ele questionou ao Senhor como que isso se daria, como que aquele povo todo comeria 600.000 homens de pé, como que seriam alimentados com carne toda aquela multidão, um mês inteiro, como o Senhor prometeu. E no versículo 23, o Senhor responde a esse questionamento de Moisés. Porque muitas vezes também nós questionamos ao Senhor. Quando o Senhor nos faz uma promessa, irmãos, grandiosa, poderosa, ou quando o Senhor diz que vai cumprir algo nas nossas vidas, na nossa história, às vezes também nós não falamos, mas nós questionamos aqui na nossa mente, nós questionamos aqui no nosso coração, como que isso vai acontecer? E porventura seria por meio de Moisés que essa carne chegaria até o povo? Ou seria através do poderoso de Israel, que já tinha dado várias provas do seu poder e do controle que estava nas tuas mãos? Então, irmãos,
é uma reflexão para as nossas vidas nessa noite. Para que, por mais que as lutas sejam difíceis e por mais que nós sejamos tentados a, no meio do caminho, murmurarmos, acharmos que nós não vamos conseguir, que a responsabilidade é muito grande, e porventura se passar pela nossa mente de questionarmos como o Senhor vai fazer determinada coisa nas nossas vidas, vamos repreender isso. Vamos pedir que o Senhor tire isso de nós. Vamos jogar esses pensamentos, esses questionamentos para bem longe das nossas vidas. Não vamos deixar que nós mesmos sejamos os empecilhos para que nós possamos chegar à terra prometida, para que nós possamos chegar à promessa do Senhor. Não vamos ser tão tolos de, ao invés de fazermos uma caminhada de 40 dias, nós ficarmos vários anos, sabe, dando voltas, sem tomarmos posse daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E no versículo 23, o Senhor, ele responde a Moisés. E ele responde a Moisés da seguinte forma: porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Teria porventura se encurtado a mão do Senhor para alguma situação nas nossas vidas? Que Ele não pudesse nos alcançar e nos colocar exatamente aonde Ele quer? Teria se encurtado a mão do Senhor para que Ele pudesse fazer um grande milagre nas nossas vidas? O Senhor continua sendo o mesmo, aleluias, irmãos. Creiamos que Ele é o mesmo, aleluias, e não mudará. E mesmo quando nós questionamos, irmãos, e mesmo quando nós questionamos, o Senhor, Ele permanece fiel às suas promessas. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. E Ele continuou cuidando daquele povo. E no ajuntamento daqueles 70 homens, a palavra do Senhor diz que, no versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, né, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. E o Senhor tirou, aleluia, a palavra do Senhor diz que Ele tirou do Espírito de Moisés e também deu àqueles homens. E aqueles homens profetizaram quando receberam o Espírito.
Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Uma unção poderosa que aqueles homens receberam. Mas a palavra do Senhor diz também no final do versículo que nunca mais, somente aquele dia, eles profetizaram. O que me faz questionar, irmãos, o porquê de nunca mais eles terem profetizado. O que realmente eu não sei. Mas o importante é nós entendermos que para fazer essa obra, eles precisavam receber do Espírito. E nós também, como igreja do Senhor, sabe, eleitos pelo Senhor, também precisamos receber desse Espírito para fazermos a obra. Porque se não houvesse necessidade, irmãos, o Senhor apenas separaria aqueles anciãos e deixaria Moisés designar a função deles. Mas eles precisavam do Espírito. Eles precisavam dessa unção. Se porventura arde no seu coração, irmãos, o desejo também de fazer a obra do Senhor, seja qual for a obra que o Senhor tem para fazer através da sua vida, busque ao Senhor por esse Espírito, por essa unção, por essa separação para essa função. Busque ao Senhor para que Ele venha derramar essa unção sobre a sua vida, para que Ele venha te capacitar através dessa unção, para que você possa cumprir, aleluias, com excelência aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para fazer através da sua vida. Aleluias. Como igreja do Senhor, que possamos ser fortes, aleluias. Que possamos ser cheios da unção do Espírito de Deus. Que possamos ser conduzidos por esse Espírito. Que nos nossos lábios, ao invés de nós, da murmuração está presente, dos questionamentos está presente, que nos nossos lábios estejam as profecias, aleluias, poderosas do Senhor. Que nós possamos encher as nossas vidas, ou deixar que o Senhor nos encha. Enche o nosso coração, aleluias, para que transborde dos nossos lábios as palavras poderosas do Senhor. Nós possamos trazer à existência aquilo que não existe através das nossas palavras. Ao invés de nós sermos aqueles, aleluias, que são iguais aos outros, que questionam, que murmuram, que lamentam, porque isso é pedra de tropeço no nosso caminho. Porque o Senhor, Ele tem grandes bênçãos para nós. Ele tem grandes promessas, aleluias. Quem crê, irmãos? Vocês creem? Quem crê que o Senhor tem grandes promessas, aleluias. Diga aí no seu coração que você crê. Diga aí no seu coração que você não questiona aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Mostra ao Senhor a tua fé, aleluias, que é maior do que qualquer
obstáculo, aleluias, do que qualquer barreira e do que qualquer coisa que o seu olho carnal pode ver, porque nós cremos no espiritual, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos num Deus vivo, todo-poderoso, que está, aleluias, o tempo todo controlando todas as coisas, que não perdeu o controle da minha vida, que não perdeu o controle da sua vida, que não perdeu o controle da nossa história, que não perdeu o controle sobre a nação de Israel, aleluias. A nação de Israel pertence ao Senhor, ainda pertence ao Senhor. Nenhuma das suas promessas, aleluias, se perderam. Nenhuma das suas palavras será aniquilada. Todas as suas palavras, todas as promessas do Senhor para a nação eleita se cumprirá, aleluias. E nós também somos nação eleita do Senhor, porque o Senhor nos comprou com preço de sangue. E nós tivemos esse direito de sermos chamados filhos de Deus. E somos herdeiros de Cristo, aleluias, co-herdeiros com Cristo. Santo e poderoso é o Senhor que nos fez a promessa e que nós aguardamos não somente nessa vida, mas muito mais no porvir é o que o Senhor tem para nós. A palavra do Senhor diz: o que olhos nunca viram, corações nunca sentiram, é o que o Senhor tem preparado para nós. E o que nós vamos fazer, irmãos? Morrermos no deserto? Não, nós vamos entrar na terra prometida. Nós vamos continuar, aleluias, caminhando no meio do deserto, se preciso for. Porque a nuvem do Senhor estará sobre as nossas cabeças. E nós não vamos morrer de frio, porque o fogo, aleluias, a coluna de fogo vai à nossa frente, aleluias. E nós seremos sustentados pelo maná que desce do céu, para que nós não possamos morrer de fome espiritual. Aliás, irmãos, nós precisamos nos alimentar todos os dias para que nós não possamos morrer de fome. E assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias, comer o pão físico, beber água, nós também precisamos nos alimentar todos os dias, alimentar o nosso espírito, comer o pão, aleluias, nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos da presença de Deus, para que nós possamos estar com o nosso espírito fortalecido. O que me faz recordar também, irmãos, que a palavra do Senhor diz no Novo Testamento que as nossas lamparinas precisam estar acesas. Porque como as 10 virgens, nós precisamos ter azeite. As nossas lamparinas precisam ter azeite. Esse azeite não pode faltar, irmãos. E você sabe aonde buscar esse azeite. Se nós não temos, irmãos, buscado azeite suficiente para
que Ele não nos falte. Não é culpa de ninguém. Nós mesmos somos os culpados. Mas hoje o Senhor nos desperta. Olhe para a sua lâmpada. Até onde está o seu azeite? A palavra do Senhor diz que à meia-noite o noivo chegou. E aquelas virgens que tinham azeite sobrando foram com o noivo. E as que saíram ainda para comprar não tiveram a chance, a oportunidade. Porque a oportunidade nós temos todos os dias. Nós fazemos escolhas, irmãos. Nós fazemos escolhas todos os dias. E são essas escolhas que determinam a nossa vida, o nosso caminhar, a nossa vida com Deus. Hoje o Senhor nos desperta a isso. Estamos escolhendo. E a fonte do azeite, a fonte das águas, a fonte da vida. Não poderemos dizer um dia, nós não sabíamos aonde era, nós não sabíamos o que fazer. Porque o Senhor está nos alertando. Ide, comprai azeite, já, hoje. Ide, bebei da fonte. Alimentai o seu espírito. Ficai fortalecidos. Quantas são as distrações que nesse tempo o inimigo tem colocado nas nossas vidas, nas nossas mãos, na nossa rotina. O que nós temos feito, aleluias, para o Senhor e que nós achamos que é muito, é o bastante. E o Senhor tem colocado no meu coração e questionado no meu coração. Será que nós achamos que temos feito o bastante? Será que temos feito o suficiente? Ou será também que nós começamos a questionar e a dizer, Senhor, ai, apesar de demais, é demais isso que o Senhor está pedindo de mim. E o Senhor vai pedir demais para a gente, se Ele sabe, conhece a nossa capacidade. E se mais, Ele nos ajuda a carregar os fardos. Se Ele é quem refrigera a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Não é suficiente, irmãos. Nunca será suficiente. Mas se você acha que você pode se esforçar mais um pouco, se você acha que você pode se dar mais um pouco, se dê mais um pouco, porque o Senhor, Ele tem muito mais para derramar. Quando o Senhor tirou de Moisés, a Bíblia fala tirou, né? O Espírito. E deu aos anciãos. O Senhor, Ele não repartiu o Espírito. O Espírito continuou inteiro na vida daqueles anciãos e na vida de Moisés. Não faltou para Moisés porque ele deu, o Senhor tirou dele e deu a outros. Pelo contrário, o Senhor não é o Deus que divide, Ele multiplica.
porque Ele tem bastante, Ele tem o suficiente. Ele tem transbordante, aleluias. A medida dele é transbordante. Sabe? Não é com miséria, não é pouco. Ele não vai tirar de um para dar para outro, não. Ele tem muito para derramar e Ele está derramando nessa noite. E Ele tem para te oferecer toda vez que você for à fonte. Aleluia. O Senhor, a palavra do Senhor diz que há uma grande seara com poucos ceifeiros. Que nós não sejamos aqueles, irmãos, que colocam a mão no arado e olham para trás. Mas que nós sejamos aqueles que seguem até o fim. Que nós sejamos aqueles com quem o Senhor pode contar nessa seara tão grandiosa. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Deixe Ele visitar a sua vida nessa noite. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Nós somos, Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem.
convidar o pastor. Posso convidar? Vou convidar o pastor para trazer a bênção apostólica. Pai, louvamos e bendizemos o Senhor nessa noite. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigada, Senhor, pela nuvem, Deus, pela coluna de fogo. Obrigada pelo maná, Deus. Obrigada, Pai, pelos pães, pelos peixes que o Senhor multiplica nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque ainda assim, ó Deus, o Senhor mantém as Suas promessas sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, conduza as nossas vidas, Deus, todos os dias, Pai, até a fonte das águas, até, Senhor, o maná, ó Pai, até, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, até o pão, ó Deus, para que nós possamos alimentar o nosso espírito, que as nossas lamparinas, ó Deus, estejam cheias do Teu azeite, Deus, que nós, ó Deus, não venhamos nos conformar e acharmos que temos feito o suficiente, Senhor, mas que possamos buscar mais, ó Deus, possamos perguntar ao Senhor o que o Senhor quer que nós façamos, Deus. Nós possamos, Deus, questionar, ó Pai, o que o Senhor quer de nós, Senhor. Para que o Senhor venha nos conduzir, ó Deus, naquilo que o Senhor requer, ó Deus, das nossas vidas. Nos Teus propósitos, Pai. Nos Teus caminhos, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, transforma as nossas vidas, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a vida de todos que aguardam a volta do Rei Jesus. Amém.